Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. O próprio nome, Vidas Secas, ele já traz uma polissemia, uma gama de significados. Quando nós pensamos em vidas secas, nós não estamos falando somente sobre o ambiente que essa família está, mas também sobre como eles são por dentro. Como o ambiente interfere na concepção desses seres humanos, na forma como eles pensam, como eles organizam o pensamento, como eles sentem e como eles se comunicam. Então é uma secura de vida mesmo, uma secura de pensamento, uma secura de água, de alimento. Por isso que é importante a gente pensar, em todos os significados que essa expressão vidas secas, esse título, nos remete, assim como está no edital. O primeiro capítulo de Vidas Secas tem como título Mudanças. Esse nome também, nós vamos prestar atenção em todos os títulos. A gente vai trabalhar os 13 capítulos. Nesse primeiro vídeo, o primeiro capítulo, Mudanças. É importante a gente pensar nesse título, por que mudanças? É exatamente o que vai acontecer nesse primeiro capítulo. Vai mostrar essa família de retirantes que, por causa da seca, precisou deixar a fazenda em que eles trabalhavam para poder ir à procura de outro emprego, de outra oportunidade. E durante esse trajeto, esse primeiro capítulo vai mostrar esse trajeto dessa família. Essa família que é formada por Fabiano, o pai, Sinhá Vitória, a mãe, o filho mais novo, o filho mais velho, a cachorra-baleia e o falecido papagaio. Nós já somos apresentados a essa família com a morte do papagaio. Por quê? O papagaio precisou ser sacrificado para alimentar a cachorra-baleia, na escassez de alimento. E para poder ajudar a conformar ali a mente de Sinhá Vitória e de Fabiano, eles chegaram à reflexão de que o papagaio nem falava mesmo, ele só imitava o latido da cachorra-baleia e a forma de tocar os bois que Fabiano tocava, que era como se fosse um mugido, Então, na verdade, por que o papagaio não falava, não imitava os seres humanos? Porque esses seres humanos não têm vocabulário, eles não se comunicam. Dessa forma, o papagaio imitava a cachorra-baleia, já mostrando pra gente, desde o primeiro capítulo, que a cachorra-baleia tem mais características humanas do que os próprios humanos. Então vai ter uma inversão, Nós vamos ter o Fabiano como um animal e a cachorra-baleia com características humanas durante todo o texto. Nesse primeiro capítulo, acontece do papagaio ser sacrificado para alimentar a cachorra-baleia, e essa família está em um momento de extrema secura, de fome, de sede, sem ter onde morar, sem ter os direitos básicos. E é importante a gente refletir sobre o nome dos filhos, o filho mais novo e o filho mais velho. Eles não recebem nome. O que isso caracteriza? Isso caracteriza a falta de vocabulário, de sonhos, de perspectiva, de direitos. Então eles não são nem seres humanos com direitos, eles não têm identidade, Eles são mais um. Porque provavelmente, quando a Sinhá Vitória estava grávida, ela não tinha nem perspectiva se ela conseguiria sobreviver, quem dirá essa criança. Então a criança não recebeu o nome, justamente indicando isso, uma falta de certeza sobre o futuro, uma incerteza sobre o futuro, uma escassez de criatividade, de sonhos, de perspectiva, de planos. Então é só mais um filho que a gente vai ver, se vai ter sorte de sobreviver. Tanto que nesse primeiro capítulo, há um momento que Fabiano chega a pensar em abandonar um dos filhos, para diminuir a carga, porque eles já não tinham forças, não tinham alimento e não sabiam, se ia conseguir chegar até algum lugar. Então, para diminuir a carga, ele chega a pensar nisso, mas o instinto fala mais forte e ele não abandona os filhos. Em um determinado momento da história, a cachorra-baleia consegue uma presa e traz esse alimento para a família. Assim, a Vitória lambe a boca da cachorra, desesperada por alimento, isso mostra o ápice do desespero por alimento, lambe o sangue na boca da cachorra, e também a forma precária como essa família vivia. E os filhos logo levantam e vão preparar algo para poder, para que eles possam comer aquele alimento, e o pai sai em busca de água.
Sim, a Vitória sinaliza com a cabeça para o pai um local onde ela acha que tem água, indicando mais uma vez que a comunicação, que o vocabulário era muito seco, que essa família ela se comunicava com o olhar. Não havia uma comunicação explícita, eles não falavam por meio de palavras, pequenas palavras, sílabas. Na verdade, até a forma de pensar deles não era coesa. Assim, a Vitória ela relembra vários momentos do passado sem conexão, não existe coesão dentro da mente dela, né? Desses textos que são formados na nossa memória, ela não consegue concatenar os fatos de tanta secura, de tanta falta de instrução, falta de perspectiva, muitas faltas. É um livro que revela muito essas faltas. E quando o Fabiano vai em busca da água, ele chega a um momento de extrema dureza de vida, de fome, que ele chega à beira da morte. Né? Então, ele relutando contra a fome, contra uma dor no estômago, os dentes cerrados, ele começa a alucinar. Ele começa a lembrar de onde ele trabalhava, da bolandeira, né? Que a bolandeira ficava rodando lá na bolandeira, e ele começa a, sem saber, ele não consegue relacionar qual a relação dele com essa bolandeira. O autor ele até pontua isso, que ele não consegue relacionar, indicando pra gente que há uma relação. Que relação é essa? Da mesma forma que a bolandeira roda sem sentido, o animal trabalha ali na bolandeira sem pensar, só seguindo o ritmo, Fabiano ele vai vivendo de acordo com a estação. Ora ele tem um serviço, aí vem a seca e rouba tudo, e aí ele sai, né? Não tem moradia fixa, não tem os direitos básicos. E entre esses pensamentos do passado, misturado aos pensamentos do futuro, que ele começa a sonhar que ele vai conseguir chegar em uma outra fazenda, que os filhos dele vão engordar, vão ficar vermelhinhos, que vai ter alimento, que ele vai ser o dono da fazenda, não mais o funcionário, que tudo dará certo, que sim, a Vitória terá uma saia bonita para poder vestir. Ele lembra que se ele não levantar dali para pegar a água, a família dele vai morrer. Então ele consegue puxar as últimas forças, pegar essa água e ir até a família. Então esse primeiro capítulo, Mudança, traz pra gente não só um cenário de seca, mas uma secura de vocabulário, de vida, de direitos, muita tristeza, muita fome, uma linha tênue entre o sonho e a lembrança do passado. Esse desejo, né, por comida, por alimento, por direitos básicos. E é uma mudança de lugar, né? Mas também o tempo todo eles estão ali lutando e tentando sobreviver. É uma obra fragmentada, assim como os personagens são fragmentados. Então eu posso ler os capítulos em ordens diferentes. Aqui, para um melhor estudo, nós vamos ler na ordem linear, assim como está no livro. Mas se você quiser primeiro conhecer sobre Fabiano, você vai lá no capítulo que fala sobre Fabiano. Sobre a cachorra, vai lá em meu capítulo que fala sobre a cachorra-baleia. Por quê? São como se fossem contos, né? Cada capítulo, e eles formam um todo. Mas eu posso ler eles de forma separada. Assim, né? Isso é também um fator muito importante da gente pensar que tudo que está no texto tem um significado. E o significado desse texto ser assim separado, fragmentado, fazer sentido de forma fragmentada, é revelar também o quanto esses personagens são fragmentados, o quanto a forma de pensar deles, as memórias, os sonhos, eles não conseguem pensar como um todo, justamente por essa falta, por essa angústia. E nós vamos acompanhar toda a trajetória dessa família até o final do livro. Muito obrigada por assistirem até aqui. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários que eu irei responder. Beijos!